A união entre casais, ela é regida pelo regime de bens escolhido por eles no momento do matrimônio. E mesmo que você não tenha se casado e vive a união estável, é ainda possível escolher um regime de bens específico para o relacionamento seu e de sua cara metade. Acontece que, se você e a sua cara metade não efetivamente escolher um regime de bens para reger o relacionamento de vocês, ainda assim existe um regime de bens que dita as regras. Esse regime de bens, ele é imposto pela própria lei, sem escolha dos cônjuges. Ele é colocado exatamente no momento de silêncio do casal. E tudo isso é para a hipótese, para o caso de partilha de bens. Mas eu preciso te dizer, a partilha de bens em vida, ela é diferente da partilha de bens por morte. E é aqui que mora o perigo. Você não sabe o que pode acontecer com o seu patrimônio quando você tiver uma partilha de bens por morte, já que quando foi feita a escolha, seja efetivamente pelo casal ou apenas pelo silêncio do casal através da imposição da lei, a partilha de bens que vocês pensam que existe apenas por separação. Olá, eu sou a doutora Regiane Gregório, advogada há 25 anos. Eu sou especialista em contratos, em direito empresarial, mas também em planejamento patrimonial da família. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal. Aqui eu quero mostrar educação patrimonial, eu quero ensinar e auxiliar vocês a recolherem menos impostos e assim conquistar mais patrimônio de forma organizada e realmente crescer. Então, já aproveita, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para os próximos vídeos. No vídeo de hoje, eu vou ensinar a importância do planejamento patrimonial nos novos relacionamentos, principalmente quando houver a partilha de bens por falecimento, especialmente quando se tratar então de novos relacionamentos com patrimônio particular. O regime de bens na partilha patrimonial em vida. O regime de bens é a regra que vai reger a partilha dos bens do casal. Na regra antiga, quando os cônjuges realizavam o casamento e eles elegiam a separação total de bens como regime de bens do matrimônio, essa regra era a mesma na partilha tanto por vida quanto por morte. Então, se houvesse um divórcio entre eles, cada qual sairia com seu patrimônio conquistado individualmente. E se essa partilha fosse por falecimento, os filhos receberiam os filhos comuns receberiam toda a herança do cônjuge falecido e o cônjuge sobrevivente não recebia herança nenhuma, ele não era considerado herdeiro. Ou seja, o que valia em vida continuava valendo na morte, após o falecimento. O cônjuge que é casado com a separação total de bens, ele não participava dos bens do cônjuge, seja na partilha por divórcio, seja na partilha por óbito. Porém, isso tudo mudou com o Código Civil de 2002, que passou a viger no nosso mundo jurídico em 2003. E como fica a partilha de bens na regra atual do Código Civil vigente? Pela regra atual, o Código Civil ele mudou a partilha de bens ocorrida em vida e a partilha de bens ocorrida por falecimento. Por conta disso, houve uma procura muito grande e as famílias passaram a fazer o planejamento patrimonial da família, exatamente para evitar esse tipo de diferença. Então, quando os cônjuges escolhiam um regime de bens, e vamos voltar lá no regime que é o da separação total, que é o do exemplo anterior,
Através do atual Código Civil, se houver o divórcio entre eles, cada um dos cônjuges na partilha por divórcio vai sair com os bens que conquistou. Porém, se a partilha dos bens for por falecimento de um dos cônjuges, o cônjuge que sobrevier, ele é herdeiro do cônjuge que faleceu. Ou seja, ele herda todos os bens do cônjuge, mesmo estando casado sob o regime da separação total de bens. Ele herda juntamente com os filhos do casal, se houver, e se não houver filhos, ele passa a ser o herdeiro. Olha o que dispõe expressamente a lei. Artigo 1829. A sucessão legítima, ela defere-se na ordem seguinte: 1. Aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens, que é o que está previsto no artigo 1640, parágrafo único. Ou, se no regime da comunhão parcial o autor da herança não houver deixado bens particulares. Veja, a separação obrigatória de bens, ela é diferente da separação total. E aqui, se não for excluído a separação total, o cônjuge que é casado em separação total, ele é herdeiro e legítimo do cônjuge falecido. E aqui vem, inciso 2, aos descendentes em concorrência com o cônjuge, ou seja, é a ordem sucessória. Primeiro, os descendentes, depois, os ascendentes em concorrência com o cônjuge, e 3, o cônjuge sobrevivente, e 4, os colaterais. Então, com o ingresso do Código Civil de 2002, o cônjuge, seja ele qual regime de bens for, incluindo aqui o regime da separação total de bens, ele passou a ser herdeiro necessário do cônjuge. Então, o cônjuge que é casado com a separação total, ele é herdeiro do cônjuge falecido. E nos novos relacionamentos? Normalmente, as pessoas que acabam tendo novos relacionamentos e já possuem um patrimônio anterior, elas optam em fazer o matrimônio pela separação total de bens, até para que haja um conforto maior entre eles em relação ao patrimônio constituído e assim a administração do próprio patrimônio. Veja, ao falar em partilha de bens por falecimento, na atual regra, onde o casal ele é casado pela separação total de bens e eles possuem filhos em comuns, não é de tudo ruim o cônjuge sobrevivente ser herdeiro e concorrer com os filhos que são os descendentes. Até aí, não vejo problema. Mas imagina se esse casal possui, além de patrimônio particular, eles possuem filhos que são anteriores ao atual relacionamento e que essa partilha de bens por morte, na forma como dita ao Código Civil, realmente causará um desajuste total. E eu vou te falar, até mesmo uma injustiça. Vamos entender o porquê? Vamos entender então como que se dá a sucessão nos novos relacionamentos. Observe, João e Maria, eles se casaram pelo regime da separação total de bens, o que é muito comum, principalmente quando os cônjuges já possuem patrimônio particular, que é o caso de João, que possui um patrimônio de 1 milhão, e Maria com um patrimônio de 10 milhões, ambos com filhos anteriores ao atual relacionamento. Então, no caso, uma hipótese, no caso de falecimento de João, como que se daria aqui a sucessão? Vindo a falecer João,
Maria herdará juntamente com o único filho de João todo o patrimônio particular de João, que é R$ 1 milhão. Então, no caso, ficará 500 mil para o filho de João e 500 mil para Maria. R$ 500 mil para o filho de João e 500 mil para Maria. Só que Maria, ela já tem um patrimônio particular. E quando os filhos dela forem herdar, eles herdarão 10 milhões mais 500 mil, ou seja, 10 milhões e 500 mil reais. E o filho de João não herdará nada, porque ele não tem vínculo. Então, aqui o patrimônio total de Maria ficou sendo de 10 milhões e 500 mil reais. E se a hipótese fosse a inversa? Maria viesse a óbito e João herdaria, junto com os 3 filhos, 10 milhões, herdando cada qual 1/4 do patrimônio. Ou seja, cada um deles vão ficar com 2,5 milhões. Então, hipótese 2, João com 2,500 e cada um dos 3 filhos com 2,5 milhões. Porém, quando for a sucessão de João, o único filho de João herdará sozinho 2,5 mais 1 milhão. Ele será dono de 3,5 milhões. Enquanto que os 3 filhos de Maria continuarão apenas com os 2,5 milhões, porque ele não é herdeiro de João. Eles não são herdeiros de João. Sabe o que significa? Que quem constituiu o patrimônio deixará menos para os seus herdeiros do que o próprio cônjuge. E é por isso que a holding familiar pode e serve para corrigir esse tipo de injustiça que é trazida pela lei, que é algo que a gente não consegue mudar. O planejamento patrimonial é uma boa ferramenta para evitar essas desigualdades, inclusive uma injustiça trazida pela lei. E com o planejamento patrimonial na família, é possível, inclusive, realizar todo o planejamento sucessório, evitando os altos custos do inventário, economizando e muito na parte tributária, com a sucessão organizada e planejada. Eu já até gravei aqui no canal um vídeo falando o que é e como a holding familiar pode te ajudar. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Assiste lá, aproveita e já se inscreve no canal. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui no vídeo. Eu vou responder assim que for possível. Até o próximo vídeo.